eu sou Walter Javaroni e esse é o canal Medicina Sexual Baseada em Evidência. Estamos falando sobre tratamento cirúrgico da doença de Peyronie e eu fiquei de comentar sobre pré e pós-operatório. Então, o pré-operatório, o que eu considero fundamental é expectativas reais. Não imaginar que o médico é capaz de restabelecer o pênis que você tinha antes. Você vai ter um pênis diferente, mas se você está preparado para a cirurgia, significa que o médico vai poder restabelecer o eixo peniano, ele vai retificar o pênis e o pênis vai ficar rígido o suficiente para poder namorar. Então, opere quando for o momento adequado. Isso é um ponto muito importante. A segunda coisa fundamental é, geralmente o pênis encurta por causa da fibrose que acontece na doença de Peyronie. Então, manter-se sexualmente ativo é muito importante para minimizar esse encurtamento. Se você começa a ter uma insegurança no namoro por conta da doença de Peyronie, você pode conversar com o seu médico e, não tendo contraindicação, usar remédios que reforcem a qualidade da ereção, para que você continue ativo sexualmente e satisfeito com o seu desempenho sexual. Duas medidas podem ser estabelecidas para minimizar essa fibrose que atrapalha muito a sexualidade do homem. Uma é o uso da bomba de vácuo. Então, a bomba de vácuo, que na internet, infelizmente, às vezes está associada a um produto que aumenta o tamanho do pênis, ela ajuda bastante na medida em que ela estica e encolhe o pênis como se fosse uma espécie de fisioterapia e uma preparação para a cirurgia que virá posteriormente. Então, o preparo pré-operatório envolve todos esses detalhes para que a cirurgia aconteça e a evolução seja a mais favorável possível. A segunda medida importante para minimizar esse efeito da fibrose é associar o uso de medicação oral, a tadalafila de 5 mg, tomada à noite, ajuda bastante na irrigação do pênis e nas ereções ditas fisiológicas e, como eu disse, a manutenção da atividade sexual, que inclui aí a masturbação ou a relação com parceira ou parceira. Então, quanto mais normalidade existir na vida sexual do paciente, melhor em relação ao efeito da fibrose. Pós-operatório. Pós-operatório é sempre proporcional ao tamanho da cirurgia. Então, para quem fez uma cirurgia de incisão ou excisão da placa e enxertia, o pós-operatório precisa ser muito cuidadoso. Então, imaginem que para fazer a cirurgia na placa, se o pênis tem esse tipo de deformidade, o médico tem que liberar o feixe vásculo nervoso, que é uma estrutura muito delicada que corre aqui na parte dorsal do pênis e é responsável pela irrigação e pela sensibilidade da glande, e por baixo do feixe ele faz o trabalho de incisão ou excisão da placa e o enxerto. Nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, está bastante detalhado e fácil de entender como é o procedimento. Quando o pênis é retificado e o enxerto está colocado no leito adequado, o pênis tem que ficar imóvel. Ele não pode ficar mexendo, porque senão o enxerto, que depende dessa estabilidade para ficar bem nutrido e não retrair demais, para isso nós podemos lançar mão dos chamados extensores penianos. Existem vários modelos na internet. Também é um produto que de maneira inadequada está associado a um dispositivo que aumenta o tamanho do pênis, não aumenta o pênis de ninguém, mas ele serve para um pós-operatório da doença de Peyronie, quando a gente quer manter o pênis estável para que o enxerto seja bem nutrido. Então a gente prende a glande com esse anel, o pênis fica então numa posição fixa, estável, e o paciente usa esse extensor a maior parte do dia, no tempo necessário para que a área que foi enxertada seja cicatrizada e o pênis mantido num eixo adequado. Então, esse é um produto que precisa da orientação do médico para ser usado com segurança. Não tentem fazer isso
sem orientação, que o resultado não vai ser interessante. Então, aqui é apenas exemplo de situações onde a orientação adequada otimiza o resultado. Quando na cirurgia o médico opta por colocar a prótese peniana, ou seja, a prótese é colocada simultaneamente à realização do enxerto, não há necessidade do uso dos extensores, porque nesse caso a própria prótese vai manter o pênis estabilizado e sem mudança de posição. Portanto, o bom aconselhamento, tanto no pré quanto no pós-operatório, é fundamental para otimizar os resultados da cirurgia para a doença de Peyronie. No próximo bloco, eu vou comentar com vocês sobre o que fazer quando a pessoa tem dificuldade de ereção e não tem mais uma boa resposta aos tratamentos orais. O que fazer?